Meus amados, essa mensagem que eu vou trazer agora é uma mensagem que fui inspirado num momento muito especial na minha vida. E eu vou começar dizendo que muitos de vocês que estão aqui, talvez, quem sabe até a maioria, vai morrer sem entender o verdadeiro significado de uma amizade. Provavelmente. Existem vários aspectos que são importantes na vida de uma pessoa, e uma delas é a amizade. A verdade, meus amados, é que nós temos que ter amizade, porque é necessário, apesar de que muitas pessoas ainda não têm um verdadeiro amigo. Muitas pessoas provavelmente não conhecerão e nem experimentarão o que é uma verdadeira amizade. Isso que eu estou falando, você pode observar. Talvez você não tenha a dimensão do entendimento, porque o entendimento é uma dimensão, de conseguir entender. Mas talvez depois desta palavra, desta mensagem, você consiga entender alguma coisa. Muita gente, inclusive pastores, morrerão sem ter amigo e sem ser amigo de alguém. A verdadeira amizade permanece para sempre. Feliz o homem que consegue ter amigos de verdade. Este homem, com certeza, terá, quando digo homem, também mulher. Com certeza terá em quem se apoiar e poderá, quando necessário, recomeçar. Hoje, a igreja, o ministério, nós, pastores, pregamos sobre muitas coisas como ensinamentos e exortações, conduta cristã, princípios doutrinários, heresias, etc., etc., etc. No entanto, temos cometido um grave erro. Estamos sendo omissos e relapsos em não falar sobre algo tão importante, o amigo, a amizade. Esta mensagem é o ensinamento e exemplo de Jesus. A verdade, irmãos, é que, não vou dizer se é a maioria, né, mas um grande número de pastores tem uma mensagem só, uma palavra só, porque ele não lê, não pesquisa, porque ele não conversa com as pessoas, não convive com outros e que também não tem amigo. Irmãos, o que eu vejo de pastores, eu vou falar lá de Belo Horizonte, que não tem amigo. Não tem amigo nem na rua, nem dentro de casa. E ele, por não ter amigo nem na rua, nem dentro de casa, ele não sabe muito bem o que é isso. E se ele não sabe muito bem o que é isso, ele não prega sobre isso. Tem pastores, principalmente de outras denominações arcaicas, que ficam insistindo nas doutrinas, nos dogmas, e se esquecem de pregar coisas que nós temos que viver no dia a dia. São realidades presentes e a necessidade
de um amigo, de uma amiga, é uma realidade. Muitas pessoas ainda não têm e não fazem parte de nenhum círculo de amigos, e por isso vivem sozinhas, isoladas deste dom divino. Ainda não conquistaram o cultivo de um relacionamento intenso e essencial ao ser humano, a amizade. Por isso, escrevo estes ensinamentos a exemplo de Jesus, para que você que o lê saiba o valor de uma verdadeira amizade e como ela é essencial para a sua vida. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga de seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Irmãos, Jesus convivia com seus discípulos. Que maravilha! Convivia com eles, dormiam juntos no Monte das Oliveiras, dormiam nas praças, talvez, porque eles não tinham uma residência. E Jesus era um observador. Eu preciso dizer que Jesus era um observador? Não preciso. Mas vou dar um exemplo de como ele era observador. Em alguns trechos da Bíblia mostra que enquanto Jesus estava acordado orando, os discípulos estavam dormindo, cansados, com sono. E numa destas vezes que Jesus acaba de orar, ele sai do seu canto de oração, encontra os seus discípulos todos dormindo, um encostado numa árvore, outro com a cabeça na pedra, outro fazendo das sandálias travesseiro. Aí ele olhou e disse: são pecadores, são pecadores. Pedro, briguento. Tomé, sujeito a tirar o corpo fora. Mas eu gosto tanto desse pessoal, desses meus discípulos. E eu estou sentindo assim um amor tão grande por eles, que eu resolvi agora fazer uma grande promoção. Aí ele encostou numa árvore e dormiu aquela madrugada. No dia seguinte, cedo, ao raiar do sol, antes de saírem para a lida, antes de saírem pelas estradas pregando, multiplicando pães, transformando água em vinho, curando enfermos, ensinando, Jesus disse: não, antes de vocês partirem, antes da gente sair daqui, eu quero uma reunião especial com vocês. Aí os 12 lá, assentados ou em pé, Jesus olhou para eles e falou assim: nossa, eu fico emocionado de ver a dedicação de vocês. Quando estou no barco, vocês estão comigo. Quando estou num monte multiplicando pães e peixes, vocês estão comigo para pegar os sobejos. Vocês estão sempre ao meu lado. Quando ando pelas estradas, vocês também. E agora dormindo sem cama, porque cada um deve ter a sua casa, mas vocês gostam tanto de mim, me admiram tanto, me amam tanto, que vocês deixam o conforto da sua casa, sua cama, seu travesseiro, e faz das árvores o seu encosto, das pedras o seu travesseiro e da areia o seu colchão. Eu gosto tanto de vocês que eu vou fazer uma promoção agora. Eu vou promover vocês. E é uma promoção extraordinária. Que manhã especial aquela, meus irmãos. Não tomaram café porque não tinha, não comeram pão porque não tinha.
alguns até com dor nas costas por terem dormido sobre alguma pedra disfarçada, mas eles ali, alguns sentados ou em pé, e Jesus disse: assim como vocês me amam, eu amo tanto, tanto vocês, que agora eu tenho um sentimento muito especial por cada um. E agora eu quero fazer a grande promoção. Deste momento em diante, vocês não são mais meus servos, porque o servo não sabe o que faz para o seu senhor. O servo, ele não entende muito certas coisas, ele tem medo, ele fica acanhado, ele fica sem jeito, ele fica com vergonha. Mas de agora em diante vocês serão meus amigos. Meus amigos. Porque o amigo é uma posição mais alta. O amigo pode falar o que quiser, não vai ter constrangimento, e a amizade de Jesus era verdadeira. Esta foi a grande promoção, a primeira grande promoção, talvez a única. Em um momento especial, onde olhava para os seus discípulos e analisava o comportamento de cada um, Jesus foi movido por um sentimento muito forte e então decidiu fazer uma promoção. De agora em diante não vos chamarei servos, de agora em diante vocês são promovidos e serão meus amigos. Irmão, eu não sei que nível de amizade você tem por mim, não sei, mas você pode ter certeza que eu me considero amigo de todos vocês. Eu espero que a recíproca seja verdadeira. Não vos chamarei mais de meu filho, de meu marido, de minha mulher, não te chamarei mais de só companheiros, não chamarei mais de obreiros credenciados, de aspirante, de ministro, nem superintendentes, mas de agora em diante eu quero chamar vocês de amigos. É o que eu sou de vocês e eu quero que vocês sejam de mim. Não vejam o Mário quando surge como aquele que tem uma vara, que está com a cara feia, que manda em tudo. Não, ao invés da vara eu tenho um cajado de comando, mas o pastor Mário não manda em tudo. Porque eu não quero parecer um tirano, um soberano, eu quero parecer seu amigo. Eu quero ser seu amigo. De agora em diante, vamos deixar aquela dificuldade. Eu já vi muito pastor, irmão, muito pastor, que chama o outro, não, o companheiro, de pastor, de senhor, de senhora. Para que isso? Nós somos todos amigos. E todos vocês são vocês, e não são senhores e nem reverendos, a não ser num momento de necessidade, numa questão diplomática. Eu deixo essa orientação para os líderes. Procure tratar os seus líderes como amigo, não como seu subordinado. Será mais fácil resolver seus conflitos com eles se for amável e receptivo. Eles farão por prazer e não por obrigação. Irmão, eu já falei, né? Já falei. Superintendente, você quer ter um bom relacionamento com os pastores? Não fica olhando de cara feia, com ar de cobrança. É muito mais fácil você resolver as questões da região ou então as questões pessoais quando você for amigo, quando os seus pastores deixarem de ser seus servos e de agora em diante eu vos chamarei de amigos. E isso se aplica ao Conselho Estadual, se aplica ao Conselho Nacional.
Não é porque eu sou o presidente que eu sou o dono de vocês e vocês são meus servos, não. Eu sou apenas por uma questão hierárquica, mas eu quero chamar vocês de amigos. Vocês são meus amigos. Os diáconos são meus amigos, os obreiros são meus amigos, os aspirantes são meus amigos. Irmão, eu gosto tanto de amizade que às vezes eu exagero um pouquinho nas brincadeiras, né? Principalmente que andam perto de mim, me aguentam. Mas sabe por que eu faço isso com eles? Porque eles são meus amigos. Se não fosse amigo, eu ia ser, como é que fala aquela palavra? Formal. Paz. Tudo bem? Os meus amigos não têm esse negócio, não. E daí? Está olhando feio para mim por quê? Cara feia para mim é fome. Porque nós somos amigos. Nós somos amigos, não precisa ficar tratando com formalidade, não. Não precisa. Ser amigo é muito mais do que ser servo. O servo executa ordens por obrigação. O amigo faz por amor. Jesus não chamou os discípulos de pastores, bispos, superintendentes, presidentes. Ele os chamou de amigos. Entenda o grau máximo empregado por Jesus para definir aqueles que estavam com ele, que passaram junto a ele pelos momentos mais difíceis e duvidosos. Já não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz para o seu senhor, mas chamei-vos amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. O amigo verdadeiro. O verdadeiro amigo não fala mal do outro. Interessante. Eu resolvi, esses dias, chamar os amigos mais antigos, lá de 40, 50 anos. Mas para você ver que beleza. Não, ninguém fala mal de ninguém ali. Às vezes a gente fala de alguém que não está, mas fazendo piada, brincadeira. O verdadeiro amigo não fala mal do outro. Quando necessário, ele adverte com a verdade. Algumas pessoas que se dizem amigo, mas na primeira oportunidade tripudiam em cima do outro, falam mal e ao invés de ajudar, condenam. O amigo não condena o outro, mesmo que ele tenha sido feito alguma falha. O amigo ajuda. Em uma amizade verdadeira existe confiança. Os meus amigos podem confiar em mim. Irmão, se tiver alguém no seu ciclo de amizade que você não confia, então essa pessoa não é seu amigo. Porque eu confio em todos os meus amigos. Confio neles, na fidelidade de cada um. Eu confio neles. O amigo tem que confiar. Se tiver alguém que você não tem coragem de revelar as suas coisas, então ele não é seu amigo. E nem você dele. Os amigos podem confiar em mim, porque podem esperar lealdade de minha parte. Este é um belo princípio dentro da amizade. Não gosto que falem mal de amigos meus, nem que seja outro amigo. Muitos aproveitam a ausência para abordar de maneira negativa o comportamento, os defeitos e a vida pessoal de uma pessoa. Talvez esse seja o amigo que mais precisa de um abraço, de uma mão amigo, e ao invés de ajudarmos, aceitamos as fofocas que outros fazem dele. Irmão, eu já falei isso. Eu tenho amigo que, se eu souber que ele falou mal de mim para fulano, ciclano, primeira coisa, eu não vou acreditar. Segundo, se ele falar, eu tenho certeza que não é verdade.
Porque um amigo, às vezes, ele pode fazer alguma crítica construtiva ao nosso comportamento. E outra coisa, olhe bem, você sabe uma coisa que estraga, que separa a amizade? Fofoca. Eu não acredito quando alguém vier falar que fulano disse isso de mim. Eu não acredito, porque a nossa amizade é inabalável. A nossa amizade é inabalável. Muitos aproveitam a ausência para abordar de maneira negativa o comportamento, os defeitos e a vida pessoal de uma pessoa. Talvez esse seja o amigo que mais precisa de um abraço, de uma mão amiga. Ao invés de ajudarmos, aceitamos os que os outros dizem dele. Infelizmente, algumas pessoas só conseguem mostrar amigo, entre aspas, no momento de alegria e riqueza. Porém, ser amigo verdadeiro é se mostrar companheiro mesmo em momentos de angústia e dificuldades, porque são nestes momentos que são revelados os verdadeiros amigos. Quantas vezes você já teve experiência de que de repente as coisas não vão bem, aí você pergunta: cadê aquele meu amigo com quem a gente sempre conversava? Estou atravessando agora um momento muito difícil. Irmãos, eu já visitei um amigo meu na cadeia. Eu já visitei. Sabe por quê? Porque eu tinha certeza absoluta que ele era inocente. E quantos presos inocentes e condenados inocentes existem por aí, enquanto muitos bandidos malvados não são presos, não são julgados. Eu visitei, mas existem pessoas que falam: eu não quero me misturar com isso não, deixa ele lá, não vou. Se nós temos amigos e eles são honestos, são bom caráter, e alguém falar alguma coisa, fizeram alguma coisa, não o abandone. O amigo não abandona o amigo. Nós não podemos abandonar. São nesses momentos que se são revelados os verdadeiros amigos. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce um irmão. O melhor amigo, vou falar sobre o melhor amigo agora. Irmãos, melhor amigo. Declaração ignorante para mim. Declaração ignorante, irmãos. Declaração medieval. Às vezes a gente está assistindo televisão, né? E aquelas pessoas que vão lá falar, todos eles, quando se referem ao quesito amizade, desde criança até agora, tanto homem como mulher, e que surge o momento de falar de uma amizade especial, eles dizem: ele era o meu melhor amigo, ou ele é o meu melhor amigo. Irmãos, eu não concordo com esta declaração de melhor amigo. Porque se você é o meu melhor amigo, os outros são os piores amigos. No meu relacionamento não existe o melhor amigo. Não existe. Como é que eu vou conviver com o melhor amigo se os outros são de posição inferior? Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Sabe o que nós temos que entender? Olha só o que nós temos que entender. Quantas vezes nós vemos pessoas simples ou importantes na igreja, e tem gente que fala na igreja, isso é comum no meio das pessoas: ah, minha melhor amiguinho, meu melhor amiguinho. Isso a gente ouve lá. Eu nunca ouvi ninguém na televisão dar um exemplo de que ele é imparcial. Não, eu tenho amigos e não tenho só o melhor amigo. E na igreja existe isso também.
Quantas vezes nós vemos pessoas simples ou importantes na igreja, na televisão ou na informalidade se referir ao seu melhor amigo? Quando você tem o melhor amigo, automaticamente os outros são desclassificados como piores do que este que você cita. Isso é uma discriminação, porque na verdade nós devemos ter amigos e não só o melhor amigo. Nós temos que ter amigos. Quando temos amigos, nós temos que entender que as qualidades de alguns suprem os defeitos dos outros. Temos que ter amigos para diferentes ocasiões, um preenchendo a deficiência do outro, porque nem todos têm as mesmas qualidades. Quando Jesus disse, de hoje em diante não vos chamarei mais de servos e sim de meus amigos, ele se dirigiu a todos e não a um só melhor amigo. Você já pensou, Jesus dizer assim, a todo mundo, eu vou promover todos vocês aqui de servos para meus amigos, e o Pedrão é o meu melhor amigo. Já pensou, irmãos? Você sabe que isso, talvez algum escritor pudesse escrever uma coisa dessa? Seria um Jesus falho, pequeno, fraco, mas olhe bem, ali estavam todos com defeitos diferentes, né? Defeitos com hábitos diferentes, uns eram mais contidos, outros eram mais largados. O Pedro, por exemplo, andava pelado, lá tinha mais outro lá que andava pelado também. Mas Jesus não fez diferença nenhuma. Ele disse, a partir de agora, eu não vou escolher o melhor amigo, mas eu vou promover vocês como os meus amigos. Eu não tenho melhor amigo, eu tenho amigos. Olha só, irmão. Quando Jesus disse, de hoje em diante não vos chamarei mais servos, nem e sim meus amigos, ele se dirigiu a todos e não a um só. Não só a Pedro, não só a João, nem só a Lucas, nem só a Bartolomeu, André ou Tiago, mas ele se dirigiu a todos sem discriminá-los, porque cada um tinha uma qualidade específica. Cada um na sua qualidade e com o seu dom preenchia o que faltava nos outros. Irmão, o meu prazer, você sabe que é ir para a roça, eu gosto da roça. Andar a pé, a cavalo. Eu já faz tempo que eu não vou pescar, não sei jogar sinuca. Nós vamos lá, a nossa turma de amigos. Enquanto uns jogam sinuca, outros vão caminhar. Enquanto uns jogam sinuca e vão caminhar, outros vão andar a cavalo. Enquanto um anda a cavalo, joga sinuca ou vão caminhar, o outro fica lá no celular assim. Enquanto uns vão andar a cavalo, sinuca, caminhar, e o outro fica lá no celular, tem outro que fica lá sentado, balançando. Sozinho, balançando, sozinho. Vocês perceberam que cada um tem diferenças de comportamento? Cada um tem diferenças de comportamento e nós temos que conviver com estas diferenças de comportamento. Quando eu ia pescar, 2 ou 3 iam comigo. Os outros, não, você vai lá pescar que nós vamos ficar aqui jogando sinuca. Você vai lá pescar que nós vamos ficar aqui jogando sinuca. E outra coisa, irmão, se eles são meus amigos e se vocês se colocar no meu lugar e você for a algum lugar e você dizer assim, não, vocês vieram aqui para quê? Não, vocês têm que ficar comigo. Não, eu vou caminhar, vocês têm que caminhar comigo. Eu vou jogar sinuca, vocês têm que jogar sinuca, afinal de contas nós somos companheiros. Essa atitude ainda tem pastor, tem pessoas que têm,
porque ele acha que é o dono da pessoa, o dono do amigo. E o amigo é obrigado a gostar de jogar sinuca, que o amigo é obrigado a pescar. Não, não tem problema, pode pescar, pode jogar sinuca. Nós somos amigos básicos. Quando por acaso, porventura, surgir um problema qualquer com um de vocês, todos nós nos uniremos para ajudar aquele que está necessitando. Então, você tem que conviver com as diferenças. Com as diferenças. Porque ninguém é igual, todas as pessoas são diferentes. Quatro, quanto vale a amizade? Quanto vale a amizade? A Bíblia diz que quem acha um amigo encontra um tesouro. Você pode ter amigo rico, pobre, formado em estudos, bonito, desprovido de beleza, sem posição social, mas se ele for verdadeiramente seu amigo e você é amigo dele, você terá um tesouro, porque a amizade é um tesouro. Irmãos, olhe só. Talvez isso que eu vou falar esteja diminuindo. Mas é comum pessoas de um certo nível escolher só pessoas daquele nível, só pessoas, né? Só pessoas daquele nível financeiro. Mas se você escolher um amigo pela sua situação financeira, irmão, perdão da palavra aqui, perdão da palavra, tá? Eu vou falar no sentido de brincar. Eu tenho amigo que é pé rapado, mas eu adoro viajar com esse amigo, andar por aí, conversar. Irmão, eu tenho um amigo, eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero citar um e deixar de citar outros. Mas eu tenho um amigo que não está aqui, ele anda meio perrengue, então nós viajamos o Brasil todo de carro. Viajamos. E o nosso assunto, você pensa que o nosso assunto é intelectual, é profundo? Nada. Ou eu ou ele está dirigindo, né? Porque eu dirijo para os meus motoristas. Eu tenho 3 motoristas e dirijo para eles. E ganham bem. Aí está dirigindo assim na estrada, aí eu e ele assim. Um quieto, outro quieto, não fala nada. De repente, passa um cavalo e eu falo assim, você viu o cavalo? É, você viu só que coisa? Vamos embora. Aí passa assim, tem uma entrada de terra assim, um poeirão na estrada de terra, e a gente dirigindo e falou assim, nossa, você viu o poeirão ali? É, vamos embora. Aí chega numa estrada assim, que tem muita árvore, andando assim, né? Um vira pro outro falando assim, será que tem passarinho aqui? Ah, deve ter. Nossa, será que tem cobra? Ah, deve ter. Irmão, você entendeu? Você entendeu? Eu estou falando assim, sentindo falta desse amigo. Amigo, anos e anos trabalhando comigo, nos momentos mais difíceis, que eu tive uma depressão, a gente ia pregar, ia para o interior pregar, saí de casa 3 horas da tarde. Ele pegava o volante, dirigindo. Quando saía da cidade, uns 2 quilômetros fora da cidade, eu começava a chorar. Ia chorando, porque eu estava com depressão. Até é bom eu falar sobre isso, porque eu acho que tem muito pastor com depressão e você tem que se tratar. Depressão é uma coisa que a pessoa que está do seu lado, às vezes, não entende. Acha que você está enjoado, que você ficou metido, não conversa com mais ninguém. Aí eu ia chorando, chegava na cidade, parava no primeiro posto antes de entrar na cidade, ia lá, lavava os olhos, vestia o paletó, ia lá, pregava, expulsava demônio, fazia, acontecia. Terminava tudo 10 horas, 11 horas da noite, entrava no carro, ele dirigindo e eu chorando. Não falava nada, irmão.
Não, mas você é meu companheiro, mas você não fala nada. Olha, não precisa falar. Agora eu já tinha outro companheiro. Eu tinha outro companheiro que é uma beleza, irmão. Esse eu vou citar o nome dele, porque eu fiz essa mensagem em homenagem a ele. Dá para mostrar aí, Bianca? Eu descobri o dom da amizade com essa pessoa. Até conhecer essa pessoa, eu não sabia o que era o dom da amizade, eu descobri. Ele era diferente. Ele também era meu motorista. Olha lá. Mas eu nunca deixei ele dirigir para mim. Aí eu ia dirigindo, nós íamos para Mato Grosso, um dia e meio de viagem. Eu não precisava dizer nada. Ele falava. Ia falando. A única coisa que eu dizia, falou assim, Ah, é. Quando eu lembro dessas coisas, foi aí que eu descobri o dom da amizade. Se você não tem o dom da amizade, comece a buscar esse dom, é tão maravilhoso, ninguém pode viver sem ter um amigo. E vou falar uma coisa para você, ele nunca foi meu melhor amigo, ele foi apenas amigo. Então não exija muito. Nós saímos para dançar, mas você não dança, e daí? O que tem a ver? Eu danço, você não dança. Quanto vai, a Bíblia diz que quem acha um amigo, olha só, quem acha um amigo encontra um tesouro. Você pode ter amigo rico, pobre, formado em estudos, bonito, desprovido de beleza, sem posição social, mas se ele for verdadeiramente seu amigo e você amigo dele, você terá um tesouro, porque a amizade é um tesouro. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem achou e descobriu um tesouro, nada é comparável ao amigo fiel. Irmãos, eu não viajo sozinho, para lugar nenhum. Só viajo com os meus amigos. Os disponíveis, né? Os disponíveis. Não viajo sozinho, não ando sozinho. Mas nós temos muito pastor aqui. Davi, você desculpa falar, Davi. Eu um dia percebi que o Davi, muito sozinho. Não sei se você continua fazendo o que eu falei. Falei, Davi, vem cá, você precisa ter companheiro. Amigo, inclusive há uma diferença. Amigo, né? E amigo companheiro. Que um dia quero falar sobre essa diferença. Que tem amigo que é amigo, mas tem amigo que além de ser amigo, ele tem um ministério. Ministério de companheiro. Os que andam comigo, eles estão exercendo o ministério de meus companheiros. Falei, Davi, você precisa trabalhar e encontrar companheiros para você trocar ideias. Segundo ele fez isso. Nós precisamos ter amigos, irmão, não importa. Se a pessoa é pobre, feio, bonito, alto, baixo, não importa. O que está aqui na cara, o que está aqui na roupa não interessa. O que interessa é o que está no coração. Porque nós temos que aprender com o Senhor. Ele não olha para a aparência. Já pensou se Jesus resolvesse olhar para cada um daqueles lá? Aquele André, aquele Bartolomeu. Talvez tivesse um lá que andava assim. Né? Não fala, mas pode ser. Já pensou se ele fosse olhar para o defeito de cada um? Não. Mas ele não olha para a aparência. E outra coisa, ele não olha para os defeitos prováveis, visíveis e invisíveis que você tem. Ele olha para o seu coração.
Ele olha para o seu coração. Amizade egoísta. Vou falar da amizade egoísta. Amigos não tentam controlar você. Ao contrário, eles o encorajam e o ajudam a ser o que Deus quer que você seja. Algumas pessoas desejam que todos sejam seus amigos e exigem fidelidade, mas eles não são amigos de ninguém. Querem que todos tenham compromisso de fidelidade com ele, que todos falem bem dele, mas eles não são amigos de ninguém. Irmão, o nosso grupo de amizade é assim, e eu vou falar porque eu tenho presenciado uma coisa que eu vou chegar nela já já. Por exemplo, um amigo está lá na casa do outro, lá se divertindo, lá. Aí eu fico sabendo, ligo para lá, e daí, como é que estão as coisas? Ah, aqui tá beleza, está aqui fulano, ciclano e beltrano. Fala, então, dá um abraço para todo mundo aí. Você sabe o que eu quero dizer? Não existe ciúme na nossa amizade. Nosso grupo de amigos não tem ciúmes, mas tem amigos que ele quer exclusividade. Você tem que ser amigo só de mim. Isso acontece muito com adolescente e acontece com barbado também. Acontece muito com adolescente e acontece com os velhos também. Ficam bravos quando vê aquele amigo que é sua propriedade dizendo que vai viajar com outro. Eu já vi nego brigar por causa disso. Estou de mal. Fica de mal. Por que você está de mal de mim? É, porque você viajou com fulano, você preferiu fulano do que eu. Irmão, se eu tiver que ser escravo da sua amizade, fique sozinho. Nós não podemos escravizar os nossos amigos. Pelo contrário, quando você souber que um dos seus amigos está em qualquer parte do Brasil com os seus amigos, fique feliz. Sabe por quê? Porque eu quero ver os meus amigos felizes. Agora, já pensou se o cara tiver que só comigo? Nossa, que responsabilidade. Não, vai, você pode encostar nos outros também. A amizade verdadeira não pode ter mão única, ela precisa ser mão dupla, do contrário, alguém será machucado. O egoísmo, Filipenses, o egoísmo causa danos à obra do Senhor. O amigo perfeito. Se você estiver procurando pessoas perfeitas para ser seu amigo, quero te dar uma triste notícia. Você vai continuar só. A verdadeira perfeição nós só encontramos em Cristo. E como você procura alguém perfeito quando você não consegue ser? Você quer que o outro seja perfeito, mas você não. Vou usar uma expressão que nós usamos muito aqui. Espero que vocês não usem mais, mas acho que já usei alguma vez. Lá no século passado. Você viu fulano? Você viu o que aconteceu com fulano? Viu? Está vendo? Deus pesou a mão nele. É uma expressão que nós tínhamos que abolir, porque Deus não pesa a mão sobre ninguém. Não existe. Deus não é um idiota como você ou como o meu, que pesa a mão. Ah, você viu? Aí, quando ele aparece, eu falei para você, Deus pesou a mão sobre você. Isso que você fez. Aí, passa o tempo, eu faço a mesma coisa. Aí eu digo assim, Deus me ama demais. Ele me ama muito. Ele não liga para os meus pecados.
o meu Deus é tão poderoso que Ele me perdoa, Ele não pesa a mão sobre mim. Até nessa hora existe o egoísmo. No seu amigo Ele pesa a mão, mas nesse não. Amigo egoísta. Se tiver aqui ainda alguém que usa essa expressão, Deus pesou a mão, larga disso, porque nós estamos evoluindo. Todos têm defeitos, inclusive eu e você. Nós conseguimos, aprendemos ao longo da vida que podemos compartilhar com o outro. Aprendemos com o erro do outro. Fomos criados para vivermos unidos, não fomos criados para ficar isolados ou separados. Precisamos uns dos outros. Aliás, não é possível andar sozinho. O amigo do filho. Sétimo, amigo do filho. Existem muitas pessoas que só aceitam ser chamadas por algum título, doutor, reverendo, senhor. Eu já vi um pastor, eu estava conversando com ele no púlpito, subiu uma mulher e falou assim: posso falar com você? Você não, reverendo, eu sou pastor. Bobalhão. Sabe o que é? O respeito. Olha aqui, o respeito não está no senhor, no doutor, no papai. O respeito está em você. O respeito está em você. Inúmeros pastores exigem de toda a igreja uma reverência a fim de serem reverenciados, construindo uma grande distância no relacionamento entre eles e a igreja. Existe pastor que não é amigo da igreja, mas é só pastor, e na maioria é exortador. Além de ele não ser amigo da igreja, ele é só pastor, ele fica lá colocando fardo pesado nas costas da pessoa. Vou repetir, o pastor tem que olhar o rebanho como seus amigos, e vice-versa. E vice-versa. Meus amados, meu pai era como todos os outros pais daquele tempo e talvez de hoje. Meu pai, ele exigia que eu e o Antônio, a Fia, a Irene e o Luiz não conhecia meu pai, que todo mundo chamasse ele de senhor. Ele exigia que todo mundo chamasse ele de senhor. E ainda existe pai que exige que seu filho o chame de senhor e a mãe de senhora. Eu não quero eu não quero que você acabe com uma tradição que tem na sua família, mas se você começar hoje, não faça isso com seu filho. Você não é senhor do seu filho, você é pai. Você não é senhora do seu filho, você é mãe. O seu filho não é seu escravo. Jesus já ensinou lá: não precisa mais me chamar de senhor, me chame de amigo. Mas os pais não sabem disso, eles não sabem ser amigos dos filhos. Se eu sou amigo do meu filho, ele pode me chamar de você. O Mário, o Arthur me chamam de você, a mamãe de você. Sabe por quê? Eu evoluí e quero que os meus filhos sejam meus amigos. Eu quero que eles sejam meus amigos. Né? Hoje o Mário está um cavalão, mas quando ele era menor, a gente brincava de cavalinho. Né? O Arthur, de vez em quando, dá para pegar, brincar de cavalinho, de esconde-esconde, pega-pega. Né? E hoje ainda, né, que é uma coisa que não é muito pesada, não é todo dia, mas vez ou outra, uma vez por semana, nós brigamos de guerra de travessia. Nós dormimos todos juntos, num quarto só. Ninguém gosta de dormir separado lá em casa. Aí,
Aí lá vem o Arthur com o travesseiro e joga em mim, lá vem o Mário e chuta o travesseiro. Aí eu jogo nele, joga em mim, eu jogo nele, joga em mim. De cavalinho não dá mais, é porque o Mário é um cavalão. Mas ainda, irmãos, nós ainda brincamos de esconde-esconde. Não é todo dia, vez ou outra. Quando o pessoal chega em casa, eu chego primeiro, eu escondo atrás da porta, atrás da cortina. Sabe por quê? Eu sou um coroa de 78, mas tem uma criança aqui dentro. Como é que está a criança que está aí dentro de você? Como é que está a criança que está aí dentro? Irmãos, vocês me permitem contar uma coisa aqui que pode parecer ousadia da minha parte. Eu posso falar de uma coisa que todo mundo faz escondido? Todo mundo que daqui faz. Quando está entre amigos, ninguém esconde. Posso falar? Ou não? Então eu vou falar. O Mário está aí? Está aí. Vem cá, Mário. Eu ajudava meu pai, só que eu era menor que o Mário. Então, nós somos, lá em Bauru, não sei se tem alguém de Bauru, meu pai que fez a churrascaria Meu Cantinho, que eu não sei se existe mais. Então, eu fui ajudar meu pai, mas meu pai não conversava. Meu pai era um bom carpinteiro, né? E aí ele me chamou para ajudar. Vamos me ajudar. Aí, tá lá ajudando. Ele ficava ali esperando ele pedir. Me dá o martelo. Anda logo. Me dá o prego 18 por 24. Me lembro até hoje o número do prego. Me dá o prego 18 por 24. Eu sabia, pegava o pacote 18 por 24. Vai um pouquinho mais para lá. E ele lá. Aí ele olhou para mim. Segura na sua mão isso aqui, Mário, assim. Na outra mão. Ele falou para mim assim: traz o serrote. Traz o serrote. Depressa. E subiu a escada e estava lá. E eu lá olhando, né? Com vontade de conversar com meu pai. Aproveita, filho, conversar com o papai, tá? Tá, Arthur? Eu queria que o meu pai fosse meu amigo, mas ele era ignorante. Ele não falava nada. Traz isso. Traz aquilo. Aí ele estava lá serrando. Aí ele soltou um traque. Fica aí. Quando ele soltou o traque, eu pensei rapidamente. Você sabe que mesmo criança, o cérebro ele tem uma agilidade muito grande. Ele trabalhou tão depressa que eu disse: é um momento de quebrar o gelo e de encontrar uma oportunidade do meu pai ser meu amigo. Isso veio rápido assim, ele cerrando lá, soltou o traque. E minha mãe trabalhou depressa, é o momento de ele ser meu amigo. Aí eu olhei para ele e dei um sorriso e falei assim: rasgou a carça. Sabe o que ele fez? Coitado do meu pai. Meu pai não tinha a sabedoria que eu tenho. Ele era muito inteligente. Quando eu falei isso para quebrar o gelo,
para ele, né, rir. Sabe o que ele fez? Eu estava serrando quando eu falei isso. Ele falou assim: cala a boca! Não estou te dando satisfação! E deu uma serrotada na minha cabeça com a prancha. Então, naquele momento, ele estava perdendo a oportunidade de ser meu amigo por como é que eu diria isso? Um preconceito. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Quantos pais perdem a oportunidade de serem amigos dos filhos e das filhas por coisinha pequenininha, que ele, por hipocrisia, às vezes por ser crente, ele repreende o filho e a filha. Lá em casa não tem esse problema, não. Dependendo da circunstância, a gente faz até uma música. Irmãos, vocês estão entendendo? Qual é o pastor que num púlpito de uma convenção já falou isso para você? Sabe por que a gente não fala? Porque a gente é hipócrita. Todo mundo faz. E tem gente fazendo aqui agora. Mas não pode falar. Um dia eu vou propor uma parábola para vocês aqui, mas eu não quero que vocês me dêem a resposta não, tá? Não quero, eu só vou propor, você vai pensar nesse enigma. O que é que todo mundo tem, todo mundo sabe que todo mundo tem, mas todo mundo esconde. Fica pensando no que é aí. Irmão, brinca com seu filho, brinca com ele. Não, brinca com ele, nós brincamos ainda, de cavalinho, esconde-esconde, atrás da porta, guerra e travesseiro. Aí você pode dizer assim: ah, pastor, mas para mim não dá mais tempo isso, porque meu filho cresceu, casou, não mora mais comigo, minha filha também não mora mais comigo. Se você não pode brincar de esconde-esconde, de pega-pega, de cavalinho com seu filho, brinca de pega-pega, de cavalinho com seu marido. Brinca com a sua mulher. Brinca de cavalinho com ela, com ele. Sabe por quê? Sabe por quê? Se o seu marido é seu amigo, e se a sua mulher é sua amiga, é como filhos são seus amigos, brinca de cavalinho. Dá para brincar de esconde-esconde, pega-pega. Tem gente que tem relações com a sua mulher, mas não é amigo da mulher e nem a mulher amigo do marido. Só se juntam para fazer sexo. Irmão, eu quero dizer uma coisa para vocês. Demora para a gente aprender certas coisas. Mas sexo não segura casamento, não. Sexo é bom e faz parte da nossa natureza. O que segura um relacionamento é uma amizade verdadeira. O amigo pobre e o amigo rico. Amigo tem que entender as necessidades do outro. Quantas pessoas têm tudo em casa, carro, dinheiro, fartura, saúde, alegria, enquanto o seu amigo, entre aspas, não tem nada. Quantas vezes ele passa privações, não tem dinheiro para suprir suas necessidades básicas e você apenas lamenta: ai, que pena, meu amigo não tem nada, ou até critica: meu amigo é um mau administrador,
não foi um pai exemplar. O amigo verdadeiro tem que amar, doar, ajudar com solidariedade, com dinheiro, com tempo, consolo, conforto. Se um amigo está passando fome, necessidades básicas de sobrevivência, e se está vivendo um momento de privações, atribulado de alma ou no espírito como você deve ser um canal de bênçãos na vida dele. Jesus disse: é melhor dar do que receber. Lembre-se que tudo que você tem foi o Senhor que te deu. Mas se você tem sido arrogante, pensando em você, desejando tudo para você, na verdade você não é amigo. O amigo ampara, ajuda, socorre, oferece emprego, ajuda com dinheiro, com comida, até onde morar, se for preciso. Do contrário, não é uma amizade verdadeira. Irmão, eu vou falar para vocês aqui, viu? Eu fico olhando alguns miseráveis que emprestam R$20, 50 pila. Eu estou falando aí para atingir os gaúchos lá, é pila. Os antigos são merréis. Você acredita que ainda tem pastor que empresta R$100 para o seu amigo? Vocês acreditam? Ainda tem pastor que empresta 100 e cobra. Quando é que você vai me pagar? Miserento. Irmão, tem gente que até aceita se pagar. Se você tem o suficiente, dê. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não empresto um tostão para ninguém. Eu dou. Eu não empresto. Se você tem amigo e se você quer fazer uma amizade boa, tente descobrir o que seu amigo está passando. Irmão, às vezes eu faço uma coisa, eu falo às vezes, eu faço sempre. Eu coloco um dinheirinho na bolsa e saio para viajar. Aí eu vou na casa de algum colega pastor. Eu não pergunto a necessidade dele, não, né? Aí eu bate um papo, tira papo de lá, eu abro a pasta e dou para ele. Todo pastor que eu já dei, o mínimo R$5.000, R$10.000. Mas já acabou. Acabou. Olha aqui. Olha, experimente isso, pastor. Não seja R$5.000, seja 1.000. Todos eles foram impactados e choraram. Um dia desse eu liguei para uma amiga. Eu lembro desses amigos, sabe que amigo de verdade? Nos tempos da necessidade estavam comigo. Aí eu falei para a irmã dela assim: me dá o telefone da sua irmã, que eu quero, vou dar o número da conta da sua irmã, quero mandar uma oferta para ela. Eu mandei acho que R$12.000 para ela. Faz uns 20 anos que eu não vejo. Mas o que é amizade? 20 anos separado, eu sei que ela é minha amiga e eu sou amigo dela. O dinheiro chegou lá, sabe que ela mandou uma mensagem e falou assim: nossa, que coisa, eu não acredito nisso, eu estava precisando justamente de 12.000 para resolver uma questão aqui. Irmão, deixa de ser miserável, pão duro, deixa de ser miserável, ajude seu amigo. Quantos de vocês estão bem de vida, mesmo que não sejam ricos, mas está bem de vida, né? Está bem, consegue, né? Eu aprendi um ditado: ninguém tem tão pouco que não possa dar.
Ninguém tem tão pouco que não possa dar. Você consegue conviver se você sabe que se aquele seu amigo está passando necessidade de comida na sua própria casa? Vai lá visitá-lo. Leve para ele alguma coisa. O que moveu Jesus? Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. A Bíblia mostra 2 momentos exatos de quando Jesus chorou. Em um dos momentos, ele se debruça sobre Jerusalém e chora olhando o pecado do povo. Mas nesse momento ele chora por amor a Jerusalém e por amor às almas. Mas quando ele caminha ao lado das irmãs Marta e Maria, em direção ao túmulo do seu amigo Lázaro, ele chora e transmite ao mundo a importância que ele deu à falta do seu amigo. Certamente veio à memória de Jesus as vezes em que Lázaro o recebia em sua casa, as vezes em que Lázaro oferecia a ele hospedagem, alimento, e até mesmo as vezes em que Jesus recebia as crianças no quintal da casa de Lázaro para brincar e ensinar sobre o amor de Deus. Neste momento, é o segundo registro pelo qual temos 2 momentos extraordinários que Jesus chora. Quando ele sobe ao monte e chora sobre Jerusalém, que mata os profetas, que não aceita a verdade. E a segunda vez, quando ele chega lá, atrasado 4 dias depois, ele vê Marta e Maria aos prantos. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: não, vamos lá, quero ver. E naquele caminho, é a segunda vez, que ele caminhando, ele começa a chorar. Qual foi o motivo do seu choro? Por seu amigo. Pelo amigo. Ele não chorou de dor, não chorou de raiva, nem de tristeza, mas ele chorou porque ele perdeu um amigo. E a Bíblia dedica um versículo especial para este momento inédito, sobrenatural e para sempre. Este momento foi tão importante para Jesus que a Bíblia dedica um versículo exclusivo para definir esse momento. Jesus chorou. Jesus chorou, então os judeus, olha só, quando Jesus caminhava chorando, os judeus que estavam, os curiosos, os interessados, quando caminharam e viram Jesus chorando, as lágrimas de Jesus foram um testemunho. As suas lágrimas podem também ser um testemunho de alguma coisa importante, principalmente se for por um amigo. Quando os judeus olharam e viram, eles começaram a dizer: nossa, como ele o amava, como ele gostava do seu amigo. Irmãos, é algo extraordinário a amizade. Eu descobri o dom da amizade, essa definição, muitos anos demorei para descobrir a definição do dom da amizade. A amizade não tem número. Você sabe que nós temos os 9 dons, né? 9 dons. Dom de profecia, dom de revelação, dom de ciência, dom de sabedoria. Eu conheço pessoas que têm 2 dons, 3 dons, e às vezes aparece alguém que tem os 9 dons. Não sei como é que cabe 9 dons numa só pessoa, mas tem.
Mas eu acrescentei o 10º dom, que na verdade não é um dom material, é um dom espiritual: a amizade. Por outro lado, sendo ele o 10º dom, mesmo assim, numa questão até de dimensional, ao mesmo tempo, a amizade não tem número. A amizade não tem número. Pronto, qual é o seu amigo número 1? Não, digamos que você não tem o melhor amigo, mas tem o amigo número 1. Ah, tem o amigo número 2. Não, se for amigo, não tem o número 1, nem o número 2, nem o número 3. Amigo é amigo, todos estão empatados. Por exemplo, falamos muito sobre os 9 dons do amor, da paz, da alegria, etc, etc. E encontramos pela vida pessoas que têm 2, 3, 4 dons. Já conheci pessoas que me disseram ter os 9. Mas nenhuma delas me falou sobre o dom da amizade. Olha, irmão, vou falar uma coisa para você. Se você ter 2 daqueles dons da Bíblia, ou 3, e você quiser dispensar aqueles dons em troca do dom da amizade, faça isso hoje. Compensa. Nenhuma delas me falou do dom da amizade. A amizade não está classificada em números ou ordem, numa lista de dons, porque na verdade a amizade é um dom extraordinário. Ela não concorre, é o concurso. A amizade é um dom especial e sublime. Não existe um número que possa definir ou posicionar o dom da amizade. Ela não se limita para números. Por exemplo, eu tenho 77 anos, a Bianca tem 34. Eu tenho 77 anos, a Bianca tem 34. Eu tenho 1,77 m de altura e a Bianca tem 1,65 m. O meu número de sapato é 41. A Bianca calça 37. Os nossos números são completamente diferentes. A roupa dela não serve em mim, o sapato dela também não. Mas a nossa amizade é uma só. A nossa amizade cabe certinho, porque a amizade é um dom espiritual. Cabe certinho sob medida em nós. Não está sujeita às nossas limitações ou diferenças físicas, porque a amizade é espiritual, é sobrenatural. Entenda isso, irmão. A amizade é sobrenatural. Você quer ter um dom sobrenatural? Peça hoje. Se você não tem amigos, peça hoje: Senhor, trabalha comigo para que eu consiga ter amigos. Trabalha no meu coração, na minha mente. Eu quero ter amigos. Quantos casais estão juntos há anos, viajam, têm relacionamento íntimo, mas não são amigos um do outro? Quantos pais não são amigos dos seus filhos? Irmãos de sangue que não têm relacionamento. Falo aqui de algo que não deveria ser normal, porque a amizade é a base, o alicerce para um relacionamento duradouro. A amizade faz bem para a saúde. Há algum tempo eu li uma pesquisa, irmãos, a gente lê sempre isso aí. Olhe bem, eu li uma pesquisa que tratava exatamente sobre amizade. Essa pesquisa, ela revela que as pessoas que vivem melhor são aquelas cercadas de um grupo de pessoas, de maneira íntima e pessoal. Esta mesma pesquisa ainda identificou que toda pessoa que professa uma fé ou religião são mais felizes. Quando essas pessoas ficam doentes, elas têm mais capacidade de recuperação. E qual outro aspecto que faz uma pessoa viver melhor? Qualidade de vida? É quando a pessoa tem amigos. Quem tem amigos vive mais e é mais feliz e tem mais saúde. Sabia disso? Isso eu li, irmãos. Isso eu li. Eu estou com muito argumento próprio, mas isso é científico. Quando a pessoa tem amigos, a pessoa vive mais e ela é mais feliz. Então, procure ter amigos. Olha só a pesquisa. Eu não vou ler a pesquisa aqui, não,
né? Mas você pode procurar lá e você vai encontrar essa pesquisa. Em busca de uma vida melhor, muitas pessoas gastam dinheiro com livros de ajuda. Não adianta ter livro de ajuda, não. Tem um amigo, conta tudo para ele, mas ele tem que ser de confiança. Aliás, tem que ser amigo, né? Com livros de autoajuda, com horas de sessão de terapia, de consultas médicas e até remédios naturais, mas existe uma poderosa e gratuita arma secreta que pode ajudar a combater as doenças como a depressão e ainda diminuir o envelhecimento precoce. Os amigos, isso é uma declaração, uma publicação científica. O amigo não precisa pedir desculpas. Irmão, eu não peço desculpa para ninguém, nenhum dos meus amigos. E nem os meus amigos precisam pedir desculpa para mim. Se eu precisar pedir desculpa para um amigo pede desculpa para mim, é porque é uma amizade formal, não é uma amizade verdadeira. Pode fazer o que quiser. Não precisa pedir desculpas. E eu quero parafrasear aqui, eu vou tentar falar o nome dessa pessoa, parafraseando Eric Segal, que diz que amar é não ter que pedir perdão. E eu digo, amigo verdadeiro é não ter que pedir desculpas. Se você vive ligando para o seu amigo, mas desculpa, não sei o quê, então não é seu amigo. Você pode ligar para ele, se ele for seu amigo mesmo, vai tomar banho, pronto. Você pensa que existe formalidade nos meus amigos? Se você ficar perto da gente, você vai se escandalizar. Não enche não, vai. Mas por quê? Porque nós somos amigos e amizade. Eu descobri uma coisa, irmãos. A amizade, quando tem formalidade, ela tem limites e ela pode acabar. Quando não existe nenhuma formalidade, a amizade dura. Experimente para você ver. Se você tiver liberdade no seu grupo de amizade, de falar o que você quiser, e às vezes até dar um chute no traseiro de brincadeira, a amizade dura mais. Sabia disso? Eu fiz essa pesquisa e demora muito para descobrir. Demora bastante. Então não tem formalidade no meio dos meus amigos. A amizade verdadeira dura para sempre. A inconstância é algo importante que podemos ressaltar nas pessoas. Eu tenho alguns amigos recentes, mas a maioria dos meus amigos estão comigo há mais de 20, 30, 40 anos, 50 anos. Olha lá o Nilo, né? Cadê o Nilo? Nossa amizade já dura 50 e tantos anos. E nunca brigamos. E já mandei ele tomar banho algumas vezes. São amigos que caminho com eles e eles comigo. E mesmo quando faço um amigo novo, é um problema. Tem gente que faz um amigo novo em outra esfera, larga os outros. Não faça isso, porque quem garante você são os velhos amigos. Os novos são duvidosos. Os novos não são definidos. Não faço amigo, quando faço um amigo novo, não substituo os veteranos. Muitas pessoas facilmente substituem suas amizades. É preciso existir lealdade na amizade. E para terminar, eu quero dizer, o tempo passa, o dinheiro passa, a riqueza passa, tudo passa, mas a amizade, quando é verdadeira, permanece para sempre. Amigos para sempre. Não tem
através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui, sentir seu coração me amando. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe, sim, mas por te amar sinto você perto de mim e o meu coração contente. Não nos perderemos, não te esquecerei. Você é a minha vida, tudo que sonhei e quis para mim um dia. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Boa, boa.